Tá. Então, boa noite a todos, né? Vamos aqui a mais um evento da Roda de Mentoring. A ideia de uma roda mesmo, uma roda de conversa no sentido mais popular do termo, né? Deixar todo mundo à vontade. Temos um convidado principal, no caso aqui uma convidada, e nós lançamos um tema. Eu lanço umas duas perguntas, a gente vai começando a conversa e vocês vão entrando na roda, tá? E então ficam com a liberdade de perguntar. Eu só peço que as perguntas sejam, que a iniciativa de vocês seja pela mãozinha aqui do Zoom. Então, quem está acostumado com o Zoom sabe onde é que levanta essa mãozinha. Quem não está acostumado tem que ir aqui embaixo, do meio para a direita, onde está escrito reações ou reactions. Aí você clica nisso, né, que vai aparecer um lugarzinho com a mãozinha assim levantada. Levantar a mão ou raise hand. Então, você pode... Aí as pessoas vão aparecendo aqui na ordem em que levantaram a mão, e aí a gente faz um encontro, uma reuniãozinha bem organizada. Tá bem? Muito bem. Bom, eu não vou agora usar o tempo para apresentar a Marcília, porque uma breve apresentação dela, muito breve, estava na divulgação que nós fizemos deste evento de hoje, que, por sinal, bateu o recorde de inscrições aqui de todos os nossos eventos, né? Parabéns, Marcília. Olha aí. E foram quase 140 inscritos. Né? E tem um detalhe, esse meu Zoom aceita 100 pessoas. Né? Mas, normalmente, a quantidade de pessoas que participam equivale a 30%, no máximo 35% dos inscritos. Isso, estatisticamente, já tem acontecido. Gostaria que a estatística estivesse errada, mas, infelizmente, alguns iam ficar de fora hoje. Bom, gente, então, bem-vinda, Marcília. Vamos começar a nossa Obrigada. conversa, né? Bater o centro aqui da nossa conversa. Então, é o seguinte, eu parti mesmo do título, né, desse evento de hoje, não é? E eu vou lançar uma pergunta e logo depois uma outra. A primeira é o seguinte, né? Qual é a dificuldade hoje, né, para se desenvolver um profissional de RH? Quais são as grandes dificuldades do profissional de RH para conseguir o seu próprio desenvolvimento? E a pergunta seguinte, você já pode emendar depois já, tá? Tem a ver exatamente com o título. Então, de que maneira uma pessoa experiente como você pode se vir através do mentoring? Não é como consultoria, não é outra coisa. Como é que através do mentoring, do processo de mentoring, de uma experiência de mentoring, como é que o mentoring pode ajudar o RH a crescer? Então, qual é o cenário de dificuldades do RH, né, para se desenvolver a si mesmo? E de que maneira o mentoring, através de pessoas experientes como você, pode ajudar? Tá bom. Gente, primeiro, boa noite. Obrigada, Paulo, né, pelo convite. E obrigada a vocês, né, que vão também contribuir, né, com essa troca. Muito bem. Gente, como o Edgar tinha falado, né, lá no comecinho, essa questão da mudança do papel do profissional de RH, né? Até pouco tempo atrás, e ainda presentemente, a gente vê uma visão de gestão de pessoas ainda muito focado no operacional, né? Muito servidor, né? Dos processos de gerir pessoas. E, assim, a maior demanda é exatamente para o profissional ele conseguir se posicionar de uma forma mais estratégica, ele conseguir ter um diálogo, né, com as figuras de autoridade, né, que são superiores a ele, e de mobilizar os líderes né, de pessoas, os outros gestores da empresa, a assumirem esse papel de gestão de pessoas, né? Então, eu diria que não está focado no conhecimento técnico, né? Ele é muito mais desse comportamento, né, de influenciar, de mobilizar as pessoas e de construir argumentos, né, porque e como o recurso humanos ele pode contribuir dessa forma mais estratégica. Né? É isso que eu vejo nas pessoas que procuram a gente. E uma outra questão também que aparece são profissionais querendo fazer uma transição de carreira. Né? Eu acho que
pelo fato também de que eu fui empregada de empresas, né, de recursos humanos durante 18 anos. E aqui, pelo fato também de eu ter sido professora, de estar muito tempo na área, então muita gente sabe da minha história. Então, às vezes, me procuram para ajudar nessa tomada de decisão, né, dessa saída da área de recursos humanos de empresa para entrar em consultorias ou, às vezes, até mudar de área dentro da própria psicologia, né? E, assim, como é que eu posso, né, ajudar? Eu acho que No papel de é, mentor. no papel de mentor, né? Então, assim, eu acho que essa minha vivência, né? Eu tenho uma vivência desde 1984, né? Aliás, 83, né? Se eu contar período de estágio. Então, desde 1983 que eu atuo, né, nessa área. E também, depois eu comecei a atuar como consultora, e pude vivenciar a realidade de muitas empresas, né? Empresas de ramos de atividades diferentes, com diversos níveis, né, de gestão, com problemáticas diferentes. Então, muito do que eu vivi, né, ao longo desses anos, eu acho que é uma contribuição, né, que eu posso dar pelas pessoas pela própria vivência, né, que eu tive. E a outra é porque, assim, como eu, né, passei 30 anos como professora universitária, então essa coisa do ensinar, né, da paciência, né, assim, o meu jeito, ele é um jeito mais descontraído, né, assim, eu não me considero uma pessoa afetuosa, né, mas, assim, eu sou uma pessoa muito aberta, e consigo criar muita proximidade, né, com as pessoas, e acaba que elas ficam à vontade, né, comigo. Eu crio esse canal, né, de abertura, que eu acho que também facilita, né, e é uma das características, né, do mentor autêntico, né, Paulo? Isso. Pois é, então é assim, né, que a gente vem contribuindo. Tudo bem, deixa eu fazer só um comentáriozinho, depois puxar uma pergunta aí que vem me Tá. coçando aqui os miolos. Quando você falou esse ficar à vontade, ela falou mentor autêntico, gente, para quem... Há pessoas aqui que já estudaram comigo há bastante tempo, mas outros são mais recentes, né? E outros nunca estudaram comigo. Então, para os mais antigos e os que nunca estudaram comigo, talvez não saibam de onde é que vem essa história do autêntico que eu uso, né? Que eu passei a usar de uns 2 anos para cá. Minha primeira preocupação em agregar... Ops. Minha primeira preocupação em usar a palavra autêntico foi para me separar, não é, do problema que está havendo no mercado, né? De cada dia aparece uma pessoa dizendo que é mentor ou que forma mentores, sem sequer saber o que isso significa. Então, o que eu quero dizer, inicialmente o que eu queria dizer como autêntico, é verdadeiro. É verdadeiro. Ou seja, você está trabalhando comigo, se você é meu mentorado, se você me contrata para implantar o mentoring na sua empresa, se você vai fazer um curso de mentoring comigo e tal, tudo bem, saiba que é o mentoring verdadeiro, porque eu vim da origem do negócio no sentido científico, né? Eu vim dos estudos científicos de mentoring, claro que a mim o que interessa mesmo é a prática, né? Tereza esteve lá próxima naquela época, lá do mestrado. Bom, essa é a primeira noção de autêntico. Mas na prática, o que é que a vida de mentor me ensinou? Que a melhor maneira de você entrar em conexão com o seu mentorado é você ser autêntico. E aí já é o outro sentido da palavra autêntico. É você ser natural. É você ser você mesmo. Porque, vejam, o que o mentor vive com o mentorado, eu chamo de experiência de mentoring. Tudo que você vive com ele é uma experiência. Só que essa experiência é composta por duas linhas. Uma linha é o relacionamento indispensável que você tem que fazer com ele. Você não consegue ser mentor sem se relacionar com a pessoa. E tem que ser um relacionamento de qualidade, não precisa ser uma amizade profunda, um amor. Não. Um relacionamento em que as pessoas se respeitam e se dedicam ao processo. Não precisa ser uma grande abertura.
Tá? E a outra linha que contribui para a experiência é o processo, é o método que você usa, porque o mentoring que nós usamos é o mentoring formal, o mentoring estruturado, planejado, tem método. Então, juntando um processo, um método com relacionamento, você tem a experiência de mentoring. E a melhor maneira de você estabelecer, digamos assim, os momentos iniciais desse relacionamento é você ser natural, ser vulnerável, ser você mesmo para o outro. E isso é ser autêntico também. Então, eu uso a palavra autêntico nesses dois sentidos. Verdadeiro e natural. Ok? Fernando quer fazer uma pergunta aí, depois eu faço a minha. Vamos lá, Fernando. Você falou que podia levantar a mão, Pode? levantei já. Marcília, só para você saber um pouco e ver por que eu estou curioso, eu também estou exatamente numa fase de transição, migrando para mentoring mais forte, né? E realmente adotando o mentoring como uma carreira. E eu também venho de 23 anos como head de RH. Então, tenho aqui um monte de dúvidas na minha cabeça, não sobre o mentoring, processo de mentoring, mas sobre o foco de atuação, tá? E aí eu queria deixar 3 perguntas rápidas aqui para você, mas que elas são curtas, tá? A primeira, você falou que existe uma procura, uma busca para essa atuação e essa oportunidade do profissional de RH ser mais estratégico, ou seja, estar mais conectado com o negócio e com a proximidade com a liderança e menos operacional, né? Que profissionais específicos, que níveis mais do RH buscam isso? Está vindo mais do nível de liderança, o gerente, a própria diretoria, ou a gente vê isso como uma busca dos profissionais e analistas, vamos dizer assim, querendo crescer na carreira? Então, essa era a primeira dúvida que profissionais estão buscando, tá? O segundo, se puder explorar um pouquinho mais para mim, que você começou a falar, sobre vou chamar de mentoring de carreira, tá? Mais específico de RH, que é para entender um pouco essa movimentação de. Eu vejo muitas pessoas que querendo ir para a área do RH, querendo se tornar um profissional de RH. E principalmente quem faz algum tipo de curso de treinamento, de formação, de coaching ou alguma coisa assim, é, levanta e fala assim, bom, agora eu entendo de desenvolvimento humano. Se eu entendo de desenvolvimento humano, eu quero ir para o RH. Então, até parece que o RH só é desenvolvimento humano e só é, é coaching, ser coaching de alguém. Então, eu queria entender um pouco esse movimento do para o RH, como você está vendo, e o movimento do RH, pessoas de RH saindo de RH, tá? E Tá. a terceira, para eu terminar, tá? Os RHs têm demanda ou busca e conseguem entender o papel do mentoring, não como um mentoring para o RH, mas um mentoring para a organização, o que talvez eu tenha mais ou menos referenciado para mim como mentoring organizacional, é o RH contratando mentoring para desenvolvimento, por exemplo, quero pegar um exemplo que é onde eu estou querendo colocar mais foco, desenvolvimento de cultura, comportamentos de cultura. Tá. Poxa, desculpa a Vamos quantidade lá. de perguntas aí. Eu tinha assim, anotado alguns pontos para eu falar, e os 3 pontos que você colocou, eu tinha anotado aqui para falar, tá? Então, vamos lá. Quem procura, né, quem tem procurado mais, a gente está num movimento muito grande da questão da formação de business partner, né? Que, em outras palavras, é um RH mais estratégico. Então, acaba que são analistas, né, que querem, inclusive, até dentro do seu subsistema, digamos assim, mais comum do recurso humanos, recrutamento e seleção, ele quer atuar de uma maneira mais estratégica, né? Ele quer, por exemplo, discutir com aquele gestor que está precisando da vaga de uma maneira mais profunda, sem ser só o recebimento, né, de uma encomenda, né? Eu quero que você me selecione tal pessoa com tal perfil. Aí ele pega o perfil e aí vê iniciativa, colaboração, dinamismo, proatividade, coisas que, né, são muito genéricas, né? E acabam que é no nível muito acima do que o profissional realmente, né, precisa. Então, de ele ter essa conversa mais aprofundada com o gestor, para questionar, inclusive, em quais parâmetros ele se baseou para definir, né, esse perfil, né? Se ele trabalha na linha de cargos e salários, né? Como
negociar salários, benefícios, né? Propor algumas alterações no plano, seguir o mercado ou ficar no terceiro quartil do plano de cargos para se tornar mais atrativo, enfim, para que ele possa, independente da posição, mas na área em que ele se encontra, ele ter essa posição mais estratégica, certo? Então, vai desde o analista, pessoas que acabaram de ser promovidas para cargo de liderança dentro do recursos humanos, né? Gerente de recursos humanos ou em nível de diretoria de RH, eu te confesso que não apareceu para mim. Até o nível de coordenador, eles me procuram, certo? A segunda pergunta é sobre a carreira, tá? Então, vamos lá. Eu tive as duas situações, profissionais de RH que estavam querendo sair, né, da área de recursos humanos, inclusive uma fez uma transição lindíssima, está atendendo na clínica, está fazendo medicina, né, largou a empresa. Uma outra, né, que era gerente de uma grande empresa aqui de Fortaleza, que também estava querendo sair da empresa, e a gente fez um trabalho também muito, muito bacana. Hoje também ela continua na clínica. E teve uma situação específica, depois eu posso entrar no detalhe, né, do processo, se é isso que você queria saber. Mas teve uma outra menina que me procurou, ela já era uma pessoa mais madura, né, já tinha em torno de 42 anos, por aí. E ela atendia em clínica, e estava querendo entrar, né, para recursos humanos. E aí, né, eu disse, gente, ela não tem muita chance, né, de entrar, né, na área de recursos humanos agora. Quer dizer, chance ela tem, mas assim, qual é o investimento, né, que ela quer fazer, todo o processo de formação, né, abrir mão do status que ela tem como psicóloga clínica, a remuneração, né, que ela já tinha como psicóloga clínica, e a gente sabe que realmente existe, né, o preconceito de você, por exemplo, você vai pegar uma analista, né, que não tenha muita vivência de mercado, ela vai entrar como analista júnior, né, com um salário, né, pequenininho, fazendo algumas atividades mais simples, né? Em que medida as empresas estariam dispostas a fazer, digamos assim, em conceder a entrada de uma pessoa já bastante madura dentro dessa perspectiva. Então, foram algumas questões que eu levantei com ela, né? E pedi que ela, antes da gente começar o processo, que ela conversasse com algumas pessoas, desse uma pesquisada nas vagas, né, disponíveis, qual era o perfil que estava se exigindo. Conversei com ela sobre os conhecimentos que eram necessários, né? Falei com ela sobre essa questão do desenvolvimento, qual era a disponibilidade de desenvolvimento. Então, fiz uma série de questionamentos, né, com ela, e, assim, me parece que ou ela ficou apavorada comigo, né, ou, né, ela realmente viu que ela estaria melhor, né, no local onde ela já estava, né, porque realmente ele não demos encaminhamento, né, a esse processo dela. Depois ela me ligou, né, e aí falou que realmente, né, talvez não fosse o momento e que ia, né, seguir, tá? E a outra pergunta é, sim, a questão do RH entender um mentor de desenvolvimento. Olha só, agora mesmo, né, eu estou com um grupo, são oito gerentes e 2 diretores. Eles estão passando por um processo de mudança cultural, né, na empresa, revisando todo o processo de missão, visão, de valores, enfim. E aí o que eles me pediram foi exatamente isso, né, de trabalhar com esses gerentes e diretores os comportamentos, né, que estariam alinhados com esse novo modelo cultural que eles estão querendo implementar na empresa, tá? E aí a gente acabou, além desse mentoring, né, com esse pessoal, em paralelo a gente está num programa de desenvolvimento de líderes
que ele vem cascateando, né? Que vai desde gerentes e diretores, o grupo intermediário e os supervisores e alguns encarregados chaves, né, da empresa. Está sendo um trabalho combinado, né, que a gente está fazendo. E eu tenho mais 2 gerentes, né, de uma outra empresa, que o meu foco com eles é só na gestão de pessoas. São 2 líderes, e o foco é na forma de eles conduzirem as equipes deles, certo? Inclusive, nessa empresa, eram 3, né, que eu iria pegar. E com uma dessas pessoas, realmente, assim, não teve match, não deu match, né, dela comigo, né? E ela está seguindo com uma outra mentora. São coisas que acontecem, né? Quer dizer, digamos assim, eu não digo nem simpatia ou, enfim, é o match mesmo, né? Assim, bateu, né? A história, então, assim, com ela, né? Não bateu e ela, né? Disse que, assim, não queria fazer a mentoria comigo. Ela não disse para mim, ela disse para a coordenadora de recursos humanos. Ela veio muito constrangida, né? Dizer comigo que ela não queria. Digo, gente, olha, é importantíssimo. Que bom que ela disse, né? Isso aí, porque não ia avançar realmente se não tivesse, né? Não tivesse essa cola, né? Nesse momento inicial. É Depois muito tiver que o, tido, muito depois que o tiver, Paulo, ah, desculpa, muito que o Paulo fala, né? É o método e não é só o método, é o método mais essa conexão que tem que acontecer para que você tenha ali um mentoring autêntico ali. isso. Lembrando que não existe nenhuma lei do universo que obrigue 2 pessoas a darem certo para coisa Uhum, alguma, entendeu? Sim. Então, isso é pois é. pacífico, né? Então, às vezes, não dá mesmo. Mas, bom, só Obrigado, queria, Marcílio. antes de passar para o Carlos e para a Gabriele, você encerrou, não foi, Marcília? Acho que sim. Por enquanto, né? Só acrescentando uma coisa à pergunta que o Fernando fez, será que o RH como um todo entende o potencial que o mentoring pode trazer para dentro das organizações? Eu acho que ainda não. Eu acho que a grande maioria não tem a noção do poder que isso tem. Porque é o seguinte, o mentoring pode ser aplicado em tanta coisa dentro da organização, que o RH fica, isso serve, tá. Primeiro precisa entender que mentoring não é coaching, que mentoring não é consultoria. Você precisa entender isso, e há uma confusão grande aí. Tá? Segundo, tem que entender que mentoring pode ser para estagiário, pode ser para trainee, pode ser para sucessão, pode ser para liderança, pode ser para disseminação ou mudança cultural, disseminação de cultura ou mudança cultural. Pode ser para simplesmente disseminar um determinado novo conhecimento na empresa. Então, as oportunidades para o mentoring são imensas. Se o RH tivesse noção disso, haveria muito mais atividade de mentoring nas empresas. Vai acontecer, mas vai ser numa velocidade lenta ainda. Por quê? Porque não existe um marketing agressivo do mentoring para dentro das empresas. Não existe isso. Não existe. E assim, né, o pessoal realmente tem uma visão maior do coach, né? Então, às vezes, eles procuram pensando na ação do coach, né? E aí, assim, algumas pessoas me procuram, eu digo, não, gente, eu não trabalho dessa forma, né? Assim, não é coach, né? Não é um processo de coaching, né? Então, ainda existe muita dúvida, a gente tem que explicar. Não, então não é bem isso agora, não, no momento. E tem outra coisa até pior. Os que pensam que sabem o que é, mas o que eles pensam não é mentoring. Uhum. É, Entendeu? Então, o conceito que tem não é o mentoring que realmente significa mentoring. É é, alguma coisa que colocaram o nome de mentoring. Mas é. isso vai se resolvendo com o tempo. Vai ser um sacrifício grande, mas com o tempo isso vai chegando. O grande problema é separar o joio do trigo hoje. Né? Uhum. Quem realmente pratica um mentoring que é um mentoring verdadeiro e quem não pratica isso. E aí É. o cuidado que tem que ter é grande. O mesmo cuidado que você tem que ter na área de coaching, na área da psicoterapia, em tudo, na consultoria, todo cuidado. Você tem que separar o joio do trigo, né? Mas parece que Uhum. o mentoring vai se tornando a bola da vez,
Então, os holofotes estão muito em cima do mentoring, então é hora de alertar bastante para isso. É. Carlos. Bom, bom, pessoal, eu vou falar, eu estou há 3 anos e meio com o Paulo, e talvez eu vou falar uma curiosidade com vocês do mentoring autêntico. Alguém tem ideia de como começou antes de ser o mentoring autêntico? Era o mentoring raiz, Ah, Sim. que era o Pode que a ser. gente falava, né? Que a É gente uma... praticava um mentoring raiz, né? Para o Que é o primeiro mentoring, sentido que eu dou do mentoring, sim. Tem, o mentoring raiz faz muito sentido. esse é o Ah, primeiro, a primeira é. fofoca. Marcília, eu ia fazer a pergunta muito na linha do que o Paulo acabou de falar, mas eu tenho duas colocações, eu queria ouvir a tua opinião, porque assim, primeiro, quando eu falo sobre o meu trabalho de mentoria, principalmente para pessoas de RH, eu acabo fazendo uma afirmação, né, que o mentoring é o caminho mais rápido e mais efetivo da gente ter resultado no desenvolvimento de liderança, que é o meu carro-chefe. A pergunta é: o RH vê isso como um caminho e um facilitador, ou vê como um obstáculo? E depois eu faço a segunda colocação, que é com relação ao coaching. tá. Olha, o que eu percebo é que assim, as pessoas que levam à frente, né, o processo de mentoring, seja um mentoring individual, seja um mentoring para pessoas da empresa, é muito claro para elas que esse é um processo de aceleração do aprendizado, né? Elas têm isso muito claro. Ou porque já vem com esse conhecimento, ou porque nas nossas discussões, né, isso é colocado, né? Então, elas contratam, né, sabendo que ele é um processo de aceleração do aprendizado. Que o que eu vou, né, o que a gente vai passar, discutir, conversar, ele vai cortar alguns caminhos, né, dar caminhos, digamos assim, mais direcionados, né, ao invés de ficar, né, digamos assim, percorrendo caminhos que a gente já percorreu, ou que mesmo a gente não tendo percorrido, a gente tem, né, o conhecimento de para onde as águas correm, né? Então, eles ganham, eles sabem que ganham tempo, sim, com isso, existe essa consciência. Tá. A segunda, eu queria só corroborar com essa questão do mentoring e do coaching, né? Eu estou ingressando num grupo de networking global, né, que é o BNI, uma frente nova, né, um grupo mundial aí, e tem vários critérios de seleção, né? Então, no meu grupo tem uma coach de carreira e tem um coach de outplacement, né? E se você pensar bem, está tudo ali muito, né, conectado. E eu sou mentor. E eu tenho gasto assim, no gasto não, né? Eu tenho empreendido muito tempo em dizer as diferenças básicas do mentoring e do coach, coisas básicas, né? E o que eu percebo é que assim tem uma dificuldade muito grande, né? Porque a gente acompanhou, né, Paulo, o que a gente chamou de banalização do coaching há um tempo atrás, né, que todo mundo virava coaching. Hoje, né, nos últimos tempos, a banalização também de que todo mundo é mentor, né? O cara faz algum curso, alguma coisa e já sai intitulando aí mentor. Então a gente percebe o que de fato, né, é a visão da área de recursos humanos, né? Ela consegue diferenciar bem as entranhas, né, dos conceitos de uma metodologia, de um método e do outro? Essa é a pergunta. Assim, a metodologia, né, a metodologia, o passo a passo, ferramentas, tudo isso, eu acho que eles conhecem mais o do coaching, né, da mentoria, não, né? Embora eles, pelo menos assim, eles sentem qual é a diferença,
né? Por exemplo, na cabeça do pessoal de RH, o mentor é quando o coach, é assim, eu tenho uma meta específica para ser alcançada e eu vou trabalhar em cima daquela meta, né? São questões muito mais diretivas, né? Dentro do coaching. E eles percebem também que a forma de relacionar-se de um coaching e de um mentor, elas são diferentes, né? E o grande atrativo para para essa procura do mentor, eu acho que ela está exatamente nessa forma de relacionamento, né? Quer dizer, essa ajuda no sentido dessa transferência, dessa experiência, que é o que mais leva a essa busca do mentor. Isso na perspectiva do pessoal do recursos humanos, entendeu? É de que digamos, é como se fosse na cabeça deles, que não está errado, é como se fosse assim, é um aprendizado mais personalizado, né? Que eles podem ter a partir de alguém que tem uma experiência mais ampla e que vai facilitar esse caminho de aprendizagem dessa pessoa. Eu não sei se é... Assim, aqui em Fortaleza, o mentoring, ele foi muito disseminado, Paulo deu muitas turmas aqui, né? E muitas pessoas, né, que fizeram o curso com Paulo são pessoas... A grande maioria foi pessoal de RH, né, Paulo? Que fez os cursos aqui com o Paulo. Por sua Então, culpa. isso... Hã? Por sua culpa. Porque é o pessoal que a gente, né, a nossa consultoria tem mais mais contato, né, com o pessoal de Culpa aí, RH. entre aspas. Então, a grande maioria foram pessoas de recursos humanos. Então, é como se esse conceito aqui em Fortaleza, entre os profissionais de RH, ele já tivesse mais disseminado, né, mais consolidado. Então, quando os profissionais de RH, na maioria, buscam um mentor, eles sabem o que eles querem com o mentor que eles estão procurando. E, assim, a minha experiência realmente ela é aqui em Fortaleza. Bacana. A última pergunta, Marcelo, é assim, eu tive no Conar agora, acho que semana passada, É, e eu cheguei a mandar assim dezenas de e-mails para o Paulo sobre recursos humanos, né? E o tom que a gente percebeu é assim, que o RH tem que se reinventar, o RH tem que ser parceiro de negócio, né? Pensar, eu vi um artigo, mas infelizmente eu não achei que o RH deveria sair, né, de uma determinada diretoria e estar direta ao CEO, ao conselho, ou quem quer que seja, para realmente ter uma visão de negócio, né? Então tem até palestra assim de coisa. No Conar, o que eu vi foi muita tecnologia, sabe? Eu vi muita tecnologia, desde o onboarding até a demissão, passando por avaliação de desempenho, sabe, de avaliação de tudo. Eu vi assim, eu sou de tecnologia, né? Eu venho de tecnologia. Como é que é essa visão, né, de que eu vou frasear, né, que o RH tem que se reinventar para acompanhar o ritmo dos negócios, para ele estar do lado do negócio, né? E não como, precisa contratar um cara. Pô, esse cara é muito difícil, é muito caro, não tem salário para pagar o cara, sei lá. Como é que, como é que você tá vendo, né, essa mudança de posição, mudança de, sabe, que eu tô acompanhando, né? Eu mandei para o Paulo assim para um monte de coisas assim nessa linha, né? Como que você ver essa questão do RH, acompanhando os negócios, sendo parceiro de negócios. vamos lá. Deixa eu falar primeiro da questão da tecnologia, tá? Assim, a gente tem feito um trabalho meio que de formiguinha, no sentido de alertar, né, o nosso pessoal com a questão da tecnologia, né? Assim, os processos seletivos, eles estão se tornando extremamente impessoais,
impessoais, né? Isso, A inteligência tecnologia, artificial. plataforma, as pessoas têm que se inscrever em plataforma, você responde pergunta em plataforma, né? A plataforma é que faz a triagem, tá? Inteligência artificial, né, Marcília, que está É, ali. isso, né? E assim, a gente tem chamado muita atenção, né, para que os profissionais eles não percam esse contato, né, com as pessoas, né? Porque a tecnologia realmente ela não vai dar conta de tudo, ela pode agilizar em algumas coisas, né? Mas você perde isso que é a questão do humano mesmo, né? Do contato, da troca, do olho no olho, né? Coisas que, né, numa entrevista, só numa entrevista que você realmente consegue, né, captar numa conversa, de repente você identifica, poxa, essa pessoa não está para cá, mas tem um sonho. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Há uns anos atrás, a empresa que eu trabalhava, a gente estava selecionando, era gerente de atendimento. E o dono da empresa era supermercado, né? Ele falava que ele tinha um sonho de fazer uma rotisseria, de criar uma rotisseria na rede de supermercado. E aí eu estava conversando com uma das candidatas, era uma senhora, né? Era italiana ela. E aí eu comecei a conversar e ela comentou que ela, né, a história dela, quando ela tinha vindo para a Itália, que ela tinha ajudado a criar um dos restaurantes aqui bem famosos de massas e tal. E quando ela começou a falar da afinidade dela com a alimentação, aí eu me aguarda só um minutinho. Daí fui lá, né, no seu João. Eu disse, seu João, aquele seu sonho da rotisseria ainda existe? E ele disse, existe. Eu digo, eu acho que eu encontrei a pessoa, né, para o senhor. Traga. Na mesma hora conversou com ela e tal, enfim, ela foi contratada. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tivesse tido esse contato, esse bate-papo com ela, esse interesse pela história dela, que fugia ao que a gente queria para gerente de atendimento, né? A gente tinha perdido, né, esse potencial. E o resto da história é que a rotisseria, né, evoluiu, maravilhosa, enfim, que a gente tinha perdido. Então, esse tipo de contato, né, que você perde, né, por meio da tecnologia, acho muito bacana, os BIs, né, você fazer aqueles gráficos maravilhosos, você trabalhar com dados, inclusive para você argumentar, né? E são, assim, argumentos simples, tá? Por exemplo, eu queria criar um grupo de gestantes, mas a empresa não quer criar o tal do grupo de gestante porque as mulheres já têm as licença maternidade, lá, 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 lá. Aí eu vou aqui conversando, eu digo, tá, pois vamos aqui. Faz um levantamento do índice de absenteísmo das gestantes, né? Os motivos das faltas, depois que elas voltam, né? Por que elas faltam, qual é o índice e tal, e tal, e tal. Transforma isso em valor financeiro, né? Então, tu tem que apresentar isso. Então, eu vejo que o conhecimento do negócio ele vai desde essas coisinhas simples, né, até a coisas mais complexas. Eu acho muito interessante, porque assim, quando você, do RH, você começa a adentrar, né, nessas questões, você consegue construir e desenvolver mais argumentos para aquilo que é relevante para as pessoas e que também vão contribuir nos resultados. Você precisa apresentar, né, essa relação. Isso não quer dizer que, pensando nos negócios, eu deixe de ver as questões ligadas às pessoas. Se o RH, ele, digamos assim, fica... se essa renovação ela significa dizer que eu vou ter que barganhar o salário das pessoas para baixo, porque isso é um custo maior para a empresa, não é essa renovação, né, que eu vejo que precisa ter. A renovação ela é com o uso de tecnologia, sim, mas que ela não afaste as pessoas, ela é com essa compreensão, né, do negócio como um todo e do seu entorno, tá? É, com, com, com conversar, né, em cima de dados, de números, de tendências, de ameaças, tá? De riscos. Eu acho que essa linguagem, sim, o profissional de RH,
ele precisa aprender a desenvolver. Até porque a maioria dos profissionais de RH, ele vem das humanas, não é? Ele não vem da área de tecnologia ou das exatas, né? Que está mais acostumada com essa terminologia. Isso aí, pessoal. Vamos dar uma vez aqui a Gabriele, que está ali na fila há um tempão. Olá, vamos lá. O meu primeiro ponto, na verdade, eu tenho duas perguntas, se eu puder, Paulo. Mas Vamos o lá. meu primeiro ponto está muito conectado com o que o Fernando trouxe e também com a sua fala no começo, né? Sobre a questão dos profissionais de RH que cada vez mais quer ser menos burocráticos para ir para o caminho da estratégia, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais a sua opinião, se de repente isso está conectado com a geração, né? Por exemplo, a gente tem muita gente, né, geração Y, que está ali numa linha de analista, que ainda está, né, iniciando ali, galgando alguns passos, que não quer mais ser talvez aquele profissional especialista. Ele quer ter uma visão mais generalista, porque ele entende que isso agrega muito mais valor para o seu trabalho e para o negócio, né? Então, entendendo um pouquinho a sua concepção nessa combinação entre, né, a questão de gerações, se há algum impacto, em um processo de mentoria, né, você faz algum tipo de prognóstico pensando nas características que são pré-definidas de acordo com essas gerações para iniciar um processo de mentoria? Não. Não, até porque, deixa eu só aqui dizer uma coisa para você. Como eu sou mais antiga, tá? Eu posso dizer para vocês que desde a década de 80, né, que a gente vê falar sobre esse RH mais estratégico, né? Antes de se falar em business partner, né? Antes disso, eu acho que também pela década de 80, o Schein já falava da consultoria interna, né? Que nada mais é do que o business partner, né? Que foi colocado agora como esse parceiro de negócio, parceiro do funcionário, né? Enfim, as 4 características lá dos campeões de recursos humanos. Então, esse desejo, né, de se tornar mais estratégico, ele não é de hoje, ele é antigo, e daqui a 10 anos eu acho que ele vai continuar, né, da mesma forma, né, com essa exigência. Então, por exemplo, essa questão, por exemplo, a gente dá formação de consultoria, né, consultoria interna, business partner, e uma das coisas que a gente diz é que, assim, mais importante do que o cargo, né, que você ocupa de business partner, de gerente, de recursos humanos e tal, você precisa ter a mentalidade estratégica. É como isso que eu falei, né, Gabriele? Você pode, lá fazendo o teu processo seletivo, tu ter uma mentalidade mais estratégica, né? Tu fazendo o teu LNT, não tem nada mais antigo do que LNT, né? Tu ter um posicionamento mais estratégico, né? Assim, é você saber o que está acontecendo dentro da tua empresa, mas, assim, ele é para além da própria empresa. Por exemplo, quando eu, né, vou fazer um processo de recrutamento, e não é só eu conhecer a minha empresa, o cargo e a área que a pessoa vai trabalhar, né? Eu preciso conhecer o negócio, eu preciso conhecer o mercado do meu negócio, né? O negócio não é só a empresa que eu trabalho, é todo o entorno que envolve a empresa. Qual é o ramo de atividade, quem são os concorrentes, quem são os não concorrentes que a gente perde, né? Os nossos colaboradores, da onde vêm, né? As pessoas que a gente consegue captar, tá? Às vezes a gente encontra um profissional excelente, não é no conhecimento explícito, né, que ele tem, na formação, graduação que ele tem, mas na vivência, né, que ele teve, né, ao longo, foi no tácito operacional, é no que ele viveu, né? Deixa eu só dar um exemplinho aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso. Uma vez eu estava com um grupo de alunos, né, do final do curso, e eu estava falando com eles sobre a questão da entrada no mercado de trabalho, da construção de currículo, né, e tudo isso.
E aí eu perguntando para eles, né? Eu digo assim, gente, quem de vocês já fez intercâmbio, né? Numa universidade particular, né? E aí vários deles disseram que já tinham feito intercâmbio. Aí eu disse assim, me digam se essa história, vocês viveram isso. Vocês tinham dinheiro, que o pai de vocês provavelmente mandava para vocês pagavam aluguel, vocês faziam supermercado, vocês compravam passagem para viajar a Europa toda, né? E o dinheiro dava, né? Aí as meninas, pô, não é que é mesmo? Eu digo, sabe o que é isso? Capacidade de lidar com recursos escassos. Eu digo, olha, hoje, né, os profissionais de recursos humanos que sabem lidar com recursos escassos é um grande diferencial, né? Então, assim, existem experiências que as pessoas adquirem ao longo da vida e que ela nem se dá conta, né? E a gente pode ajudar nisso, né? Como mentor, que ela nem se dá conta que aquilo pode ser capitalizado, né? Para as competências que vão ser utilizadas dentro da coisa. Então, às vezes não é o conhecimento, né? Conceitual de uma graduação somente, né? Mas a vivência que essa pessoa tem das experiências de vida que ela pode trazer, né, para isso aí. E que, às vezes, um profissional mais operacional, ele vai seguir um roteirinho de entrevista e ele está sendo operacional, percebe? Então, esse olhar ampliado, né, que eu acho que é essa coisa do recursos humanos mais estratégico, é esse olhar um pouquinho mais para frente. Legal. E o outro ponto é em relação a esse mentoria organizacional. Eu, particularmente, não conheço, assim, não tenho nenhum embasamento muito técnico. Então, eu queria ouvir de você um pouco mais sobre o mentoring organizacional, no sentido de quais são as principais técnicas que são aplicadas e quais são os tipos de habilidades que são necessárias para conduzir um mentoring organizacional. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu também não conheço, não, o mentor organizacional, né? Assim, né? Ele é uma mentoria para as pessoas, certo? Só que quando a empresa ela contrata, ela tem Marcília, olha, a gente está num processo, né, de mudança de mudança cultural, isso é uma questão organizacional, tá? Mas quem vai conduzir esse processo de mudança é a empresa toda, mas os líderes, os gestores, eles têm um papel fundamental, né, nessa questão da mudança cultural, porque eles são as referências, né? É eles que, digamos assim, alavancam esse processo. Então, assim, como é que esses líderes eles podem conduzir isso aí, considerando tanto os seus comportamentos como na condução das equipes para esse processo de mudança, certo? Então, ele é uma mentoria, né, como outra mentoria, a gente usa, né, as ferramentas, né, que o Paulo coloca, a gente acrescenta algumas ferramentas, né, é isso que eu disse assim, se tivesse tempo de eu falar um pouquinho, né, então, por exemplo, na questão dessa mentoria que envolve esse processo de mudança cultural, tá? Eu estudo Jung, né? Então, assim, quando eu faço análise, né, dos tipos comportamentais, eu faço uma análise de rede de interação, né? Então, eu meio que faço uma análise do comportamento cultural dessa equipe de líderes, certo? E eu consigo identificar aqueles comportamentos que estão mais e menos alinhados com esse modelo cultural que a empresa ela pretende fazer, né? E aí eu começo a trabalhar, eu tenho alguns momentos em grupo, que aí isso faz parte do treinamento, né? Aonde eu vou trabalhar esse diálogo, né? Essa abertura, eu conseguir entender, embora, digamos assim, eu possa ter conflito contigo, porque nós temos tipos. Deixa lá, vamos ver aqui. A empresa ela tem uma missão, um valor que é foco em resultados, certo? A pessoa dentro de uma determinada tipologia,
ela tem uma maior afinidade com todos os comportamentos que estão relacionados a foco em resultados. Eu tenho um outro valor que é inovação. Eu tenho uma outra tipologia que está mais relacionada com inovação. Eu tenho um outro valor que é foco nas pessoas, tá? Eu estou aqui criando só para associar, né, aos tipos, tá? Que está mais ligada aos comportamentos, às concepções que estão ligadas a esse valor, tá? Então, essas pessoas, elas precisam dialogar. Porque aquela pessoa que tem uma tipologia mais ligada a foco em pessoas, ela vai ter meio que um curto-circuito com essa tipologia que é mais ligada em foco em resultados, né? Então, essas pessoas precisam dialogar, né? Elas precisam aprender a dialogar, elas precisam aprender umas com as outras, né? E aí, né, eu faço o uso da tipologia do Jung para ter essa compreensão inicial das pessoas, dos grupos, das afinidades, das aproximações e dos distanciamentos que elas têm desses valores. E aí a gente monta o plano de desenvolvimento em cima dessas aproximações ou desses distanciamentos. E o papel que, assim, entre eles, acaba que alguns também assumem o papel de mentor uns com os outros, né? Para lidar com situações específicas que acontecem dentro da empresa, tá? Que põem em xeque a visão de mundo, né, de cada um deles, né? Então, eles também se mentoram, né, entre eles. Deixa eu complementar. Tá. Existem duas visões sobre essa questão do mentoring organizacional. Marcília colocou, quando ela disse, eu não sei o que é essa história do mentoring organizacional, que é o seguinte, Marcília trabalha ela como mentora de indivíduos. Então, ela é externa à organização e ela chega como uma mentora externa e trabalha lá dentro da empresa. Tá bom? Isso. Você pode chamar isso até de um mentor organizacional com mentor externo. Tá? O que, em geral, se chama de mentoring organizacional é o mentoring organizacional com mentor interno. Como é que se faz isso? Você tem uma determinada necessidade, ela gera um objetivo. Vamos, por exemplo, colocar que você gasta uma fortuna no programa de trainees, numa empresa grande, né? Os trainees entram e estão saindo com 3 meses. Lá, você perdesse, pessoal, perdesse os talentos que você queria que, né, fizesse carreira lá dentro. Então, vamos fazer um programa de mentoring para evitar a saída dos trainees? Reter os talentos? Vamos. Como é que vamos fazer? Quem são os indivíduos aqui dentro que são mais preparados em termos de conhecimento institucional, conhecimento técnico, e têm comportamento parecido com o comportamento de mentor, que é gostar de gente, prestar atenção às pessoas, ser solidário, gostar de ensinar e tudo mais. Quem são essas pessoas que poderiam ser esses mentores? São esses aqui. Ok, separa esse grupo. Os mentorados são os trainees, já estão lá, né? O grupo já está pronto. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar esses mentores num método para aplicarem nos relacionamentos com os seus mentorados, que serão os trainees. Nós vamos formar os pares, mentor e mentorado. E a gente não deve formar de qualquer maneira. Existem processos para você fazer esse matching. Nós vamos preparar uma equipe para acompanhar essas duplas, porque se você deixar o mentor e o mentorado soltos, você não sabe se o relacionamento está indo bem e se o método está sendo bem aplicado. Você tem que pegar aquelas duelinhas e ficar monitorando. Não é auditoria, não é fiscalização, não é nada disso. É uma ajuda para que as coisas deem certo. Mas eu preciso também, periodicamente, avaliar isso aí. Então, existem técnicas de avaliação do processo e do relacionamento de uma maneira mais global. Eu preciso também envolver os gestores dos mentorados, para eles ajudarem os mentorados também no processo de desenvolvimento deles. Enfim, é uma grande estrutura. Então, o mentoring organizacional, que a gente chama de programa de mentoring organizacional, ele funciona dessa maneira. Os mentores são de dentro da organização e você treina essas pessoas que são consideradas pela organização pessoas que têm as competências para serem mentores, de acordo com aqueles objetivos específicos, né? Então, a gente treina esse povo para ser mentor e coloca todo dentro de um esquema. Então, é um grande grupo de pessoas. Você tem os mentores, os mentorados, você tem os supervisores dos relacionamentos e, se você fizer isso com a consultoria, você tem o consultor olhando para tudo isso, e um daqueles supervisores você transforma em coordenador, ele que faz a ponte entre a organização e o consultor. Então, é um esquema que dura
7 a 8 meses no mínimo, tá? Podendo durar de 12 a 14, 13 a 14 meses, dependendo do tempo que a empresa considera que vai dar para os relacionamentos. Normalmente as empresas só dão 6 meses, que é o mínimo que é aconselhável. Entendeu? Então há essa diferença. Você formar mentores e acompanhar o trabalho deles, mentores internos, ou você chamar, como Marcílio, uma mentora externa e ajudar o crescimento, né, o desenvolvimento desses indivíduos a ponto deles até se tornarem mentores. Mas a estrutura do trabalho é completamente diferente. Ok? E é o que eu garanto que, estou falando em termos nacionais, pelo menos em termos nacionais, a maioria dos RHs não conhecem, nem sabem essa diferença que eu narrei agora. Uhum. Entendeu? É preciso divulgar mais isso, para o bem de nós próprios, mentores. Vicente. Oi, só aproveitando o gancho, né, vou fazer uma pergunta para a Marcília tudo bem, né, desde os anos 80 o RH está querendo ser mais estratégico. O que que faltou? Por que que não isso não aconteceu ainda? Falta de conhecimento da importância de RH, ou falta de iniciativas do RH para mostrar que pode ser mais estratégico e gerar valor para a empresa como um todo. Eu acho que tem a ver com falta de conhecimento, né? E eu acho que tem a ver com postura, né? Também. Eu acho que falta ainda muita coragem, sabe? Do profissional de RH para enfrentar, sabe? Os líderes de topo, sabe? A gente tem ainda uma área muito feminina, né? A gente tem, na maioria, profissionais que são da área de humanas, né? Então, na maioria das vezes, o pessoal de humanas não sabe lidar com figuras de poder e nem sabe pensar, né? Nesses termos mais numéricos, mais estratégicos, né? Então, assim, eu vejo muita gente que, quando quer adotar, digamos assim, essa postura mais estratégica, é como se ela, assim, pulasse a cerca, esquecesse pessoas e pensasse só na empresa, no negócio, nos resultados, né? E essa possibilidade da integração é que eu vejo que falta. Eu acho que o pulo do gato ele não aconteceu ainda por conta disso. As pessoas Só querem fazer uma coisa de um lado ou a coisa do outro, mas elas têm que entender que elas têm que fazer os dois. Os Essa dois, é a questão. né? O RH precisa se fazer respeitar, e para isso ele precisa ter conhecimento e buscar as brechas de poder também, dentro da organização. Tá certo? É. Eu acho que hoje em só dia isso pode ficar mais fácil. Eu até levantei a mão aqui, vocês estão vendo que eu entrei na fila aqui, porque eu queria levantar uma questão agora, depois vem Agnes e vem Edgar. Eu queria levantar uma questão aqui, o seguinte. Eu tenho tido uma experiência muito boa de trabalhar com empresas que têm business partner. Tem um RH em cada grupo, em cada equipe, atendendo a cada líder e tal. É fantástico. Então, quando eu faço mentoring de grupo nessas empresas, por exemplo, Programa de Desenvolvimento de Líderes Mentores, eu dou um treinamento e, a partir daquele treinamento, cada líder sai com um plano de desenvolvimento e a gente faz reuniões mensais em grupos de 5. Mas em cada grupo está a business partner também participando. E eu resolvi incluir a business partner no trabalho. Ela não está lá só como observadora, não. Porque no mentoring de grupo, eu sou o mentor central, mas cada um pode ajudar o outro. Pode ajudar com sugestões, melhoramentos e tal. Vira toda uma mentoria mútua. E a business partner entra nisso. Então, assim, depois de trabalho em 2 empresas com essa história, uma delas, a Georgia está aqui, ela está participando desse projeto, Sim, eu vejo o seguinte, gente, se você
faz de cada business partner um mentor ou uma mentora, facilita bastante o empoderamento do RH. Por quê? Porque a ajuda está sendo dada in loco. Ela não é teórica, treinando o indivíduo, dizendo que ele deve ser assim, 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 que a liderança deve ser assim, assim, assim. Ela está ali do lado, conversando, por exemplo, com aquele líder daquele grupo o tempo todo, dando opinião, resolvendo problemas junto e tal. Então, tem muito a ver com o papel do mentor. Então, se oficializasse dentro das empresas que cada BP, cada business partner, deve realmente exercer o papel de mentor, mentora, né, pelo menos do líder daquele grupo, se não de cada pessoa daquele grupo, o empoderamento do RH vai ser imenso. Então, o mentoring pode ser um instrumento fantástico nessa capilarização que o sistema de BP proporciona, pode ser um instrumento fantástico para empoderar o RH. Deixa eu só fazer um comentário, gente, me dê licença. Um outro cuidado que eu acho que a gente que trabalha em RH precisa ter é assim, o papel do business partner, ele também está sendo muito distorcido, né? Por exemplo, quando você diz assim, eu quero uma pessoa que tenha uma visão generalista para atuar como business partner, tá? Uma visão generalista é uma coisa, mas o que eu estou vendo sendo feito é que esse profissional, ele é um polivalente. Ele é aquele profissional que é colocado numa determinada área e que faz tudo que é ligado à gestão de pessoas, faz recrutamento e seleção, faz treinamento, faz avaliação, faz tudo. E esse não é o papel do business partner, né? E uma outra coisa, assim, a gente tem formação aqui em business partner e uma das intervenções que a gente coloca como intervenção de nível individual é exatamente a mentoria, né? Mostrando que o business partner ele tem esse papel, né? E que ele precisa, é uma formação que ele precisa buscar fazer para que ele se torne um business partner realmente mais completo. Porque, assim, acaba que a posição dele, né? Ela é de mentor, né? A maior parte do tempo, né? É ajudando esse líder, né? A pensar, a refletir, a tomar decisões, enfim, né? Dentro dessa perspectiva ligada à gestão de pessoas. É isso aí. Desculpe, pode ir, Agnes. Agnes. Então, eu estava ouvindo você falar do mentor organizacional, né? Eu fiquei assim, olhando bem assim, né, as suas palavras, porque para ver se aquilo que eu estou aplicando na empresa realmente se encaixa no conceito que você está dizendo. Então, para as pessoas que estão aí, eu assisti algumas lives aí do Paulo, fui aprendendo algumas coisas e a gente tentou implantar na empresa. Eu formei a primeira dupla com a primeira entrega. Então, assim, a Gabriela perguntou, eu só estou compartilhando uma experiência aqui. O que a gente faz? A gente pega gaps de conhecimento e pega aquele que é o que tem expertise naquele conhecimento e coloca ele num programa de mentoring para transferir aquele conhecimento. A gente faz um treinamento, que eu aprendi com o Paulo, que o mentor tinha que ser capacitado para isso. Eu faço acompanhamento, eu sou do RH, né, da área de desenvolvimento humano organizacional, eu faço acompanhamento com essas duplas, para ver se está dando certo, se não está. Eu formalizo um programa de mentoring no SEI, eu sou de empresa pública, então é muito complicado para a gente contratar um consultor externo e justificar uma licitação. Como é que eu vou contratar um Paulo? Não consigo. Mas a gente é metido no bom sentido, a gente é público, mas a gente quer ser estratégico, a gente quer ser um RH estratégico. Então, a gente tenta implantar coisas na empresa. Então, assim, a gente faz a entrega virar vídeos, né? Porque a gente quer perpetuar o conhecimento. Então, é isso, eles fazem os encontros, 6 meses a 1 ano, isso a gerência define, e eu vou acompanhando. E a gente teve a primeira dupla que já terminou, que já deu certo, que já formalizou um vídeo. Então, o conhecimento agora está na cabeça do mentorado e num vídeo que pode ser consultado. E a gente viveu essa dor porque um funcionário aposentou, foi embora, levou todo o conhecimento com ele. E a empresa ficou sem saber o que fazer e teve que contratar ele como assessor. E a partir de então pediram, a gente precisa cuidar disso. E o RH tinha isso prontinho na gaveta. Porque durante a pandemia a gente fazia lives aí com o Paulo, que nos ajudou bastante. E algumas ferramentas de coaching, viu, Gabriela, que a gente usa também junto. Sim.
Pode usar muita coisa. Aliás, o mentoring é completamente aberto. Até o método é aberto, o método que eu uso. Eu digo que o método serve para qualquer área em que você vai fazer o mentoring. Você começa usando aquela estrutura básica, depois você vai adaptando. Você não pode tirar o essencial do método, mas você pode ir acrescentando coisas, adaptando outras, até tirando algumas que você acha que não fazem efeito no seu caso. É uma coisa completamente aberta, flexível. Não é é como na informática, na TI, é um programa de código aberto, né? Você vai colaborando e ajustando para você. Okay? Agora, uma coisa que você não pode esquecer, não pode só juntar mentor-mentorado sem estar ligado com a questão estratégica da organização. Né? O cara tem um gap de conhecimento, eu preciso que ele tenha o conhecimento, mas para quê? O objetivo do mentoring não organizacional, ele não finaliza no mentorado, no progresso do mentorado. Finaliza no resultado que ele tem que dar para a empresa. Tem que entender isso. Tá? E quanto à questão de fazer programa de mentoria em empresa pública, você fala com Simone Barreto, que está aqui, que ela já foi mentora e foi supervisora em programa de empresa pública. Tá? E eu estava lá como consultor. E eu fui contratado em empresa pública. Depois você conversa com ela. Ela agora saiu já, está tranquila. Tá. Muito bem. É possível, sim. É possível. Muito bem, Edgar. Bom, eu queria compartilhar. Eu tive a oportunidade, numa empresa multinacional e grande como era a que eu trabalhava, de ter esse modelo de business partner, né? E, para mim, ele é fundamental para uma empresa que tem uma organização, uma estrutura muito pesada. O primeiro desafio que tem, quando a gente tem que trabalhar numa estrutura dessa, é a questão da matriz que tem de direção. É o sistema matricial. Então, queira ou não queira, pelo menos no meu caso, né, o setor do RH disponibilizava um business partner para a minha área. Ele tinha um gestor direto, que era o diretor de RH, e ele tinha comigo o gestor de operações, né, que era onde a gente ia trabalhar. Então, essa parceria, ela funciona bem quando existe aquela cumplicidade que o Paulo comentou no começo, né? Quando você percebe que cada uma das partes está com interesse de entregar. Isso porque não há disputa de poder, né? Então, eu pensava sempre assim, eu falava, poxa, eu tenho esse profissional aqui do meu lado, não é para eu fazer e ele olhar, ou para ele fazer e eu conferir, é para a gente fazer as coisas. E não dá para ser diferente numa empresa que nem a gente tinha lá 1.800 funcionários, não dá para você ter um profissional que ele é de RH e está cuidando de tudo aquilo lá. Então, o cara que vivia, por exemplo, a produção, que era a minha área, ele tinha um pacote enorme na mão e ele me ajudava. Eu, às vezes, estimulava. Pô, vamos ver o que está pegando aqui, dá uma ajuda para mim nisso aqui, vamos ver que treinamento a gente pode conseguir, onde que nós estamos pecando aqui que o pessoal não está preparado. Então, quando existe essa relação e os dois lados entendem que vão ganhar, eu acho que é super produtivo, porque o cara e a gente acaba entendendo muito de todas as pessoas que estão dentro da nossa área de negócio, né? E participei também de um processo de mentoria no final, porque eu fiquei dentro da área de geração de hidrelétrica mais de 22 anos, né? E a gente entende um pouco da parte de geração de energia hidrelétrica. E aí a gente foi convidado a ser mentor. Só que eu acho que a grande falha na época, né? Pegaram assim, o Edgar está aqui há muito tempo, ele conhece disso, conhece daquilo, está no cargo de supervisão há muito tempo, se dá bem, tal, então ele vai ser mentor. Foi assim que foi. Eu tive que pegar livro, eu tive que estudar para ver, poxa, eu vou fazer um trabalho com por exemplo, eu peguei uma engenheira super capacitada, mas ela tinha problema com todo o gestor que ela trabalhava. Então, ela foi designada, porque a empresa, obviamente, tinha um foco bom nesse aspecto, não queria perder a profissional, e precisava de colocá-la num eixo, numa orientação. Então, aí você tem que fazer todo aquele preparo, a gente sabe que não é da noite para o dia, não é um trabalho que dá para fazer de 1 horinha e volta daqui 2 semanas e tal, não funciona assim, né? Mas eu acho que o grande problema das empresas é exatamente isso, de eles não entenderem bem o que é isso e a gente sair para fazer as coisas que a gente faz assim, às vezes até porque é aquilo que está na gente, né? Que é o que a Marcília falou, né? Eu gostei muito sempre na minha vida de explicar as coisas.
Eu queria que tivesse um time que trabalhasse e eu não precisasse ficar fazendo junto ou refazendo. Então, eu gostava muito tempo de explicar para poder receber o negócio de volta. Então, isso fez com que a minha segunda carreira fosse exatamente poder dar aulas, né? Fiz o mestrado, dou aulas no MBA em gestão de projetos. Mas o que eu acho que falta é isso, e isso, quando eu vi a oportunidade de fazer o curso aí com o Paulo, eu percebi isso. Não existe no mercado um selo de pessoa qualificada como mentor. Pelo menos eu até agora não consegui ver isso. Existem várias certificações e tal, que pode ser que tenha alguma outra, no caso do coaching também, pode ser que tenha uma ou outra, mas a gente não tem essa coisa bem definida, né? Como eu sou do PMI, do Project Management Institute, eles têm esse cuidado de criar N cursos para certificação. E aí a pessoa faz e tal, aí recebe o selinho lá de PMP, de CPM, de tudo que eles dão. Mas é uma forma de oficializar, vamos dizer assim, que é uma pessoa preparada. E eu acho que é isso que falta, pelo menos o que eu vejo, né? Quando a gente fala aqui da pessoa não ter isso, às vezes a gente não tem o básico. Alguns colegas aí comentaram e tal, mas hoje em dia eu estou dando algumas palestras sobre planejamento estratégico. Muitas pessoas de muitos anos de empresa, eles não sabem o que é um planejamento estratégico para a empresa. Básico, assim. Não sabe como faz, como monta. Pelo menos as experiências que eu estou tendo. É muito nítido isso. Então, essa falta de preparo, e eu vejo que isso acontece na mentoria também, eu acho que é o principal problema aí que nós vamos ter, né? E por isso eu estou participando, né? Conheci o Paulo recentemente, estou programando de fazer o treinamento com ele e tal, porque apesar de eu já ter feito essa mentoria, fiz uma mentoria, podemos falar de mentoria que era para recolocação de profissionais, uma época que eu estava com mais folga na minha agenda, né? Então, fiz algumas mentorias, mas eu acho que eu tenho que ter uma base muito técnica para poder continuar fazendo o que eu já faço. E é isso que eu estou buscando, vou buscar aí com o nosso amigo aí, logo que possível, né? Assim que eu voltar da minha viagem. Então, era Aí só você vai ganhar compartilhar um com selo. vocês. Você vai ganhar um selo, porque eu dou o selo. Não, e é por isso eu estou participando e estou buscando informações, porque eu acho que é importante o que todos vocês falaram, né? Da credibilidade, né? Porque senão fica um negócio tão assim, sem nexo, né? Eu Isso. vejo, por exemplo, na área de gerenciamento de projetos, que eu sou PMP e fui diretor há muito tempo, mas eu sou certificado PMP. Tem muita gente que é gerente de projetos, mas na última mentoria que eu fiz do PMI, eu peguei um rapaz que era diretor de projetos, tinha feito na Unicamp, já era diretor de uma empresa grande de projetos, e ele não sabia que era um caminho crítico de projeto. Então, aí começa a misturar as coisas, né? A pessoa fala que é isso, mas não tem. Então, eu não quero ser um cara que vou dar uma mentoria e não estou com um preparo, pelo menos, Isso aí. completo para fazer essa mentoria. E eu acho que isso falta no mercado e eles não entendem dessa forma, tá? Exato. Só contribuir. Beleza. Mais alguma coisa? Agradecer aqui que eu não falei antes, né? Márcia, Sandra, quem mais que eu não tinha falado? Tânia, não tinha falado ainda. E Lúcia, eu falei umas 2 vezes, mas você desapareceu assim, acho que não viu. Tudo bom, Lúcia? Oi, tudo bem, Paulo? Tudo bom? Tudo bem, os colegas? Sua Tudo terra hoje está certo. muito bem representada aqui. Tem 3 gaúchos aqui, Ai, que legal, né? Você, que Anaída bom, e Oralice. Fora que eu não bem sei que é gaúcho, pode interessante. até ser, né? Muito bem. Então, gente, mais alguma coisa por Oi, hoje? Paulo. Tô aqui meio caidinha, É. mas tô aqui. Márcia, e aí, Márcia? Não falei de você também. Tudo É, a bom? gente vai se falando. Sim, eu Tá, ouvi, por isso que eu vim aqui dar um oizinho. tá bom, ok. Boa noite a todos. Obrigado aí pela Boa presença de noite. todos, tá? E essa gravação está disponível a partir de daqui a um pouquinho, mas mais seguramente amanhã de manhã, tá? E eu vou divulgar o link pelas redes. E aí vocês podem compartilhar com quem queria estar aqui e não pôde. Tá bom? Marcília, obrigadíssimo, não é? Obrigada a todos. Mais uma vez funcionando juntos aqui, não é? Depois de longas jornadas em Fortaleza. Né? Vocês imaginam, eu fiz 8 turmas de formação em mentoring em Fortaleza. Né? E foram todas assim, muito boa presença, muito bom público e de muita Foi. qualidade também.
Todas turmas cheias. Eu até agora disse, Paulo, tu tá por aqui, tu não quer vir aqui em Fortaleza, não, para a gente fazer um presencial. Ainda estou esperando a resposta, viu, Paulo? Tá bom, vou pensar. E já Obrigado. estende para o sul, né, Paulo? Tá vendo? Aí começa, né? Vai para um, vai para outro. Tá. Vai para Ah. Fortaleza por quê, né? E não vem para os outros Pois lugares. é, aí começa e tal. Daqui a pouco Precisamos de uma meu projeto de vida reciclagem. tem que mudar de novo. Hum. Gente, muito obrigado, viu? Tá, sim. Obrigada, Espírito. Tá, Boa e daqui noite. em outubro temos um outro encontro. Vou resolver o tema ainda, estou com as ideias aí. Vou resolver quem vai ser o convidado. Mas é sempre assim, tá? A gente conversa, vai, todo mundo pode falar, tá? E tudo muito à vontade, que a gente faz uma roda de mentoring bem proveitosa. Obrigado, boa noite a todos. Gente, boa noite, Boa noite. Marcília. Muito bom revê-la. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada, Boa noite, Cília. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.